Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre os arquétipos, né? Quais são esses arquétipos, quantos são, se é que dá pra gente definir assim, e principalmente como é que eles nos influenciam. Olá, aqui é Valéria Zen. Você não vai falar seu nome? Ah, sim, eu sou o Rafaelzinho, eu achei que você já soubesse. E nós somos da Reconexão Interior, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui, dar a continuidade sobre arquétipos, né? Onde é que eles estão? O que é isso de arquétipo e como que eu sei identificar quando eles estão influenciando a minha vida? É assim que funciona? Na verdade, vamos ampliar um pouquinho, né? A Valéria falou assim, vamos dar continuidade. Não, nós não vamos continuar nada, nós estamos começando hoje no assunto dos Continuar arquétipos. estudando. Isso, exatamente. A gente continua estudando e vocês estão começando agora. E a gente está aqui na jornada dos arquétipos e do propósito de vida. Então, por etapa, gente, vamos primeiro definir, né, o que são os arquétipos, porque dependendo do estudioso, ele tem uma definição um pouquinho diferente e a gente quer buscar trazer assim uma coisa mais abrangente para vocês, tá? Bom, essa história dos arquétipos, ela começou assim a entrar no nosso sistema filosófico, lá com Platão, onde ele falava um pouquinho sobre isso. Depois Jung falou um pouquinho sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, como aquelas imagens do nosso inconsciente. Mas a gente quer ir num nível um pouco mais profundo. Então, vamos começar lá do básico. É melhor. Isso, o básico é, nada existia no universo. Né? Você viu que o básico foi bem profundo Bem mesmo, longe. né? Bem atrás. Voltou bastante. O universo era o nada e o tudo absoluto. Então, a grande consciência universal, o grande criador, o Deus ou a deusa, claro. né? Exato. Ele precisava se expressar, se manifestar, né? E para isso, né, para que ele pudesse expressar essa criatividade infinita, então ele precisou se fragmentar, se dividir, né? Nós somos parte dessa fragmentação cósmica. E a primeira emanação do todo, né, quando ele saiu do nada ou do zero absoluto, né, para quem já estudou um pouquinho assim de esoterismo, numerologia, ocultismo, vê que o número zero representa o absoluto. Então, quando ele deixou esse tudo e nada ao mesmo tempo e inicia a criação, parte, né, vamos chamar assim, as primeiras emanações, vamos chamar assim, conscientes e inteligentes do todo, são os arquétipos. Que são, na verdade, imagens, figuras, né, que nos trazem o quê? Informação. Porque imagina se todas as informações fossem contidas em uma única coisa. Né? Ficaria muito complexo e levaria muito tempo, muitas vezes, para a gente conseguir compreender o que aquilo estava dizendo e que momento ia ser diferente. Então, quando ele se fraciona e se transforma, vamos pôr assim, em bloquinhos de informações, ele também traz então o lúdico, o belo junto, né? Que é a imagem e que vem então o arquétipo, como a gente conhece. Isso, e mais do que a gente concebe como apenas imagens, né, ou sons ou formas, né, essa é a maneira como os seres humanos percebem essa força. Então é importante a gente entender, um arquétipo ele é uma força viva, ele é uma força autoconsciente, ele é inteligente e, portanto, como a Valéria falou, ele tem um nível de informação, tá? Então, para a gente entender os arquétipos, também vale aquela sacadinha do nosso mundo digital. Né? Quando a gente olha para um desenho que representa um arquétipo, a gente até poderia dizer, de certa forma, que esse é o hardware. O software é a informação que ele traz para nós, que está implícita aquela imagem, que a gente consegue traduzir com palavras também, né? Mas que carrega o seu próprio mistério inerente a si próprio. Tá? Então isso é importante a gente entender. Ele é uma força e uma forma bem interessante da gente entender um arquétipo é a gente buscar a compreensão do que é um anjo. Tá? O que é um anjo? Um anjo é uma força viva, é uma força consciente, ele é uma força inteligente e mais... Tem seu nível de conhecimento, Isso, exatamente. tem a sua informação própria. Tem o seu papel na criação, Isso. tem diferentes anjos, tem diferentes estruturas. Diferentes níveis de anjos. Tem anjos amorosos e tem outros que a gente às vezes tem medo de levar os olhos a eles, e no entanto, né? São anjos. São anjos, cada um deles cumpre o seu papel. Então, se a gente de novo, vamos entender assim, falasse em arquétipo, a gente deve entender o seguinte, né? Que é uma outra, assim, um errinho de percepção que às vezes a gente percebe. Você não coloca um arquétipo para trabalhar na sua vida.
tá? Seria como você dizer, né, que você vai colocar o... Vai colocar Deus para trabalhar para você. né? O nariz assim um Vou pouquinho... trazer Deus aqui para trabalhar para mim, pô. Exatamente. Então, nós compartilhamos com Nós o arquétipo. convidamos. Nós nos Convidar colocamos foi à a disposição serviço. de trabalhar com Ele. Isso. Na verdade, nós é que somos o serviçal. Exatamente. Então, eu acho que tem uma outra comparação que também é válida, é entender assim, se nós fôssemos células do grande corpo universal, né, nós estamos trabalhando pelo todo. Tá? E esse todo, às vezes, né, talvez a Valéria seja o cérebro, talvez ela seja uma célula do coração e eu seja uma célula do cérebro. O que faz sentido. E cada um trabalha de um jeito, mas todo mundo está a serviço junto dá certo. Da grande consciência universal. Só que aí vem a grande sacadinha, né? Então, né, já que os arquétipos são diferentes, eles têm energias diferentes, eles têm um conhecimento diferente, e eles atuam, eles expressam informações diferentes. E o tempo todo. Isso, então é importante entender. Você não vai acessar um arquétipo quando você vê uma imagem na sua parede, ou quando você sonha com uma coisa. Os arquétipos, eles estão aqui, né, circulando por toda a criação, constantemente, mas num nível mais sutil. Eles não estão no mundo da forma. Eles estão no mundo das ideias abstratas, ou ainda ideias arquetípicas, né? Ou seja, é aquilo que é primordial e que a gente aqui, a nossa mente concreta, idealiza e coloca em termos de imagem, de cor ou de som. E falar em cor, se ainda está um pouco confuso o que é esses arquétipos, daria para a gente trazer um exemplo. Então, vamos imaginar que Deus, o absoluto, ele é branco. Tá? A luz primordial. É a luz primordial, onde contém todas as outras cores, né? E ao se fracionar é como um prisma, então separa-se as cores, para que cada uma traga a sua informação na sua frequência, né? Que as cores têm frequências, na sua forma de ser, vai carregar uma energia diferente. Então, se ficou um pouco ainda, não está muito claro, arquétipo é como se fosse a própria luz que se divide em várias, se fraciona em cores. E então, cada momento, essas cores, elas estão aí. E por que elas estão aí, né? Para que servem os arquétipos? Se formos olhar na questão de cores, é para embelezar a vida, né? É para trazer informação, é para trazer beleza, é para mostrar o todo, o tempo todo. Só que com diversos pontos de vista diferentes. Né? Porque uma célula do coração, como a Valéria, vai enxergar o mundo de um jeito e uma célula do cérebro, como eu, vai enxergar de outro. Tá? Mas se eles trabalharem em conjunto, então o todo se fortalece com isso. Tá? Então isso é bem importante entender. Então são expressões diferentes. E olha só, né? De novo no exemplo das cores. A gente tem as 3 cores básicas, que depois se fragmentam nas 7 cores visíveis do nosso espectro, né, primordial, e que graças de novo à era da informática, a gente percebe assim que quem usa um pouquinho do Core, ou esses programas de vídeo digital, né, de edição, tem uma infinitude, são 16 milhões de cores visíveis ao espectro humano. Que a gente não alcança ainda. Exato. Então, assim, é bem isso. Os arquétipos são essas forças primordiais que elas estão circulando no universo macrocósmico e microcósmico o tempo todo, né? Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, quando a gente está se referindo ao arquétipo, a gente pode sim ter aquela referência de que ele está lá, né? Mas ele não está completamente certo. Isso, talvez a mente só consiga entender dessa forma, né? Tá lá o grande, o todo, e daí vai fracionando e estou aqui, eu. Mas nós estamos, né? Somos a mesma coisa. Então, na verdade, para que a gente criasse consciência, que a gente precisou, né, sair desse espaço para que a gente tivesse mais conhecimento, aprimorasse nossa sabedoria, que a gente está aqui hoje, né? Então é isso que talvez fosse importante estar colocando também. Mas e aí, né? O todo está aí, está fracionado, nós podemos ver esses arquétipos como? Como que a gente... O que são esses arquétipos? Isso, então, legal, né? Então vamos entender assim, como é que essas energias elas estão conosco. Então, se elas são as ideias primordiais, como é que a gente consegue verificar isso no nosso dia a dia, né? Então vamos pegar assim, básico, né? Um dos povos que é conhecido como assim, talvez precursores ou, vamos chamar assim, eles conseguiam viver em comunhão com essas energias eram os egípcios. Então a gente consegue ver na escrita, né? Nos hieróglifos, que era uma escrita altamente
Artística. Isso, artística e abstrata, e puxava muito para o nosso lado mais intuitivo, tá? E que foi o povo que trouxe para nós as 22 energias primordiais dentre essas infinitas arquetípicas que são os arcanos maiores do tarô, tá? Então, se vocês não conhecem o tarô, né, a gente vai falar um pouquinho assim, sobre algumas dessas energias e a gente vai sendo apresentado para eles, né? Então, por exemplo, a carta número 0 do tarô, como é popularmente conhecida, que é a carta do louco. Tá? Como é que a gente consegue entender o arquétipo, a energia do louco na nossa vida? A energia do louco é aquele momento que o louco transmite, que o 0 transmite. O próprio número já diz, você não tem nada. Né? O 0 não tem nada ali, ao mesmo tempo que tem tudo, mas o louco, ele é aquele momento em que você se desapega das suas coisas, em que você vai para o mundo para conhecer o mundo sem o medo, né? Com a inocência da criança. Você sai para conhecer o mundo. Né? Esse é uma das formas da gente reconhecer essa energia na nossa vida, aquele momento em que eu resolvo jogar tudo pro alto, né? Ah, você é louca de fazer isso, né? As pessoas ainda falam, você é louco, você tá indo pro mundo sem nada? Esse é o arquétipo que provavelmente está regendo aquela pessoa naquele momento. Então, olha só, a nossa intenção aqui não é explicar tarô, dar detalhes sobre o tarô e nem dar detalhes sobre outros aspectos que a gente vai falar, mas é pra gente se referir. Então, por exemplo, uma criança quando chega no mundo, ela chega regida pelo arquétipo do tarô, porque é o arquétipo da criança, da inocência, do início, daquele que não tem nada e está chegando no mundo. Esse é o louco. Isso, então... É o 0. Exato, ela chega aqui, mas isso não significa que o 0 se expressa em nós só quando a gente é criança. Não, se expressa em vários momentos e de várias formas. Há uns anos atrás, quando a gente teve um chamado muito forte para sair de uma grande capital e vir para o interior de Goiás, a gente entrou no arquétipo do louco, porque... Com todas as forças. Total, a gente deixou para trás toda uma vida, uma estrutura, um contexto de clientes, na época de família, casa, né? Todo aquele conceito de segurança a isso. gente largou para trás e viemos com a mochilinha nas costas. A gente, na verdade foi no carro, não, né? Foi, o que coube no carro, que era um uninho, e na carreta a gente trouxe. Então era uma coisa de louco, as pessoas diziam, não, você é louco, realmente. A gente estava vivendo aquele arquétipo do desapego, do início da jornada nova. Foi realmente uma jornada nova e a sensação era, não sei quem eu sou mais. Perdi minha identidade. Todos... A gente veio no carro, então nós sentindo a mesma coisa. Não tenho identidade, estou começando do 0. Não sei realmente quem eu sou agora. Isso, vamos falar sobre um outro arquétipo do tarô, assim, os mais simples, que são fáceis para a gente entender. O arquétipo da Imperatriz. A Imperatriz, primeiro que é um arquétipo muito bonito, porque ele traz a essência do feminino, né? Da fertilidade, da criatividade, né? E ela traz aquela força da sabedoria da mulher, que ela consegue colocar no mundo aquela criatividade dela. Né? Essa é o que a Imperatriz faz. Além de que ela também é aquela que dá um suporte para o imperador, é aquela que dá um suporte para o masculino também. Por isso que o arquétipo da Imperatriz também ele é chamado como a energia da mãe. Tá? Então vamos lá, as mulheres que estão aqui me assistindo e que são mães, todas essas, né, de alguma forma, vocês também estão vivendo... que nutrir de alguma forma. Exatamente, estão vivendo o arquétipo da Imperatriz enquanto está em contato com os filhos. Mas isso não é uma propriedade da mulher? Não, tem muitos homens que estão vivendo também esse momento de criatividade e até mesmo de cuidado com os próprios filhos. Também tem um carinho, né? Aquele lado do feminino, né? Que atua quando você vai dar um afago para uma criança, quando você está nesse contexto, principalmente familiar, dá para perceber muito. Ou até na gestação de ideias, porque se você está usando aquela sua energia bem né, da mulher, que é a passividade, a observação, a reflexão para trazer as suas ideias, então você está vivendo essa energia da Imperatriz, tá? E ele é seguido por um outro, que é a energia do Imperador, que aí já tem um contexto um pouco diferente, porque é uma energia masculina. Isso, que daí é aquela energia que já vai para o mundo, né? Então a Imperatriz é mais introspecção, talvez uma coisa mais de eu tenho as minhas ideias, mas estou gestando essas ideias, né? Estou gerindo, estou formando. E quando ela está pronta, a gente passa para o próximo arquétipo, que é o quê? Colocar isso em prática. Fazer com que isso tenha frutos, com que isso se concretize no plano material. Então o imperador é aquele cara que arregaça as mãos, né? As mangas. As mangas. Ele arregaça as mangas e põe a mão na massa. Isso. Então ele tem que construir as coisas. Então não adianta você viver eternamente, por exemplo, gestando ideias.
Não vai dar certo também, né? Isso. Vai parar. Gravidez eterna, alguém conhece isso, né? Ainda bem que não. 9 meses depois, trabalho de parto, trabalho, né? Isso, então aí é aquela coisa masculina de colocar a mão nas formas humanas, executar, fazer, gerenciar, né? Administrar, ou seja, essa é a energia do imperador. Então o imperador é o cara que tem recursos, mas sem as ideias, né? A gente, iniciais. qualquer pessoa sabe, qualquer empreendedor sabe que se ele não tiver uma inteligência por trás, ele não vai conseguir gerenciar as coisas que ele está administrando. Isso. Tá? Vamos falar um último aqui só para a gente fechar essa parte assim dos arcanos, para vocês compreenderem. Falar, por exemplo, sobre o arcano 9, que é o arcano do eremita. O arcano do eremita é um arcano que muito nos representa. Exato. Porque o eremita, ele é aquele que vive solitário, no alto da montanha. Normalmente a imagem dele é um senhor, né, um sábio, vivendo no alto da montanha, carregando sua própria luz, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que esse arquétipo ele está na vida da pessoa, e algumas pessoas vivenciam os arquétipos por muito tempo e outros passam mais rapidamente, tá? Ele está num momento de recolhimento, de solidão, mas não aquela solidão sofrida, não é a solidão vítima, é numa solidão de estar só consigo mesmo, buscando de dentro de si seus próprios conhecimentos, suas sabedorias, tudo aquilo que ele já criou, né? Aquilo que ele já adquiriu de conhecimento para pôr para o mundo, né? Vamos pegar o exemplo de novo do eremita, né? Ele costumeiramente é transmitido, ele é exibido como um velho, né? Com um cajado e com uma luminária, é isso. Então mostra que ele está vivendo a partir da própria luz, da própria experiência. Tá? Então essa é a energia dele, a energia do recolhimento. Quando é que as pessoas vivem a energia do eremita? No dia a dia, por exemplo, quando você vai tirar os seus minutos de meditação, de oração, de recolhimento, quando você busca toda a sua bagagem de conhecimento e diz, bom, tem uma situação X ou Y que eu preciso resolver. Como é que eu faço para encontrar dentro de mim as respostas que eu preciso para solucionar essa questão? Tá? Então isso é interessante de entender, né, que a magia dos arquétipos, elas são o que? As forças primordiais da criação e que elas estão vivendo conosco, compartilhando conosco o tempo todo. Tá? Em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente expressa. Tá? Nós vamos inclusive dividir o vídeo dos arquétipos aqui para não ficar um pouquinho longo, mas antes da gente encerrar esse, aguenta aí que tem mais algumas coisas para a gente dizer. Tá? Então, ok, primeira parte é o seguinte, vamos lá. As pessoas costumam dizer que o arquétipo tem um lado negativo dele, você concorda comigo? Não. Quem tem o lado negativo? Nós. Quem tem a luz? O arquétipo, né? Então, o arquétipo, ele não tem um lado negativo, ele tem um movimento, ele tem uma energia e uma necessidade de fazer algo, tá? Agora, quando ele entra na minha vida e o que ele vai fazer em primeiro momento? Ele vai entrar na minha vida e ele é como se acendesse uma luz dentro de mim. Então, essa sombra pode aparecer porque dentro de mim existe essa sombra. Então é como o sol. O sol tem sombra? Não, ele só projeta luz. Ele projeta luz o tempo todo. Quando é que ele faz sombra? Quando nós paramos na frente dele e aí faz sombra. Então assim, nós temos que mudar e aperfeiçoar várias coisas dentro de nós. A gente ainda tem que polir muita coisa. Quando um arquétipo ele entra na nossa vida, ele vem clareando algumas coisas que a gente precisa polir, e é por isso que às vezes parece que, então só sobressaiu a sombra. Não, dentro de mim estava essa sombra e agora eu estou vendo, eu estou percebendo. E se eu me abro para perceber e purificar isso, eu ando, né, a favor do vento. Então aquele arquétipo me impulsiona. Agora, se eu resisto à mudança, aí começa a doer um pouquinho e começa a travar certas coisas porque o arquétipo está me dando um impulso e eu estou indo para trás. Eu estou me segurando no lugar porque eu não quero abrir mão de algo dentro de mim que impede esse arquétipo dessa energia de fluir. Então a gente precisa entender assim, né? Embora a gente esteja no primeiro vídeo, que todos nós nascemos com uma configuração arquetípica, vamos chamar assim, básica, de fábrica. Tá? Que são aquelas influências que você trouxe quando você chegou aqui no mundo, tá? Tem vários níveis dessas influências, mas como a gente falou, começou o mundo como uma criança, tá?
E aí chegou no arquétipo do zero, embora tenha outras tantas influências rodando por aí. Sim. No dia a dia, você vive várias dessas energias conforme você tem que administrar. Porém, todo arquétipo ele é uma força de ação. Isso, Tá? certo. Então, são energias que nos colocam a fazer coisas. E quando nós não fazemos aquilo que essa energia está nos impulsionando a fazer, aí a gente começa a ter problemas. E por que a gente não faz? Porque a gente tem ego. Mais disso nós vamos falar mais no próximo. É isso aí, então aguenta aí que ainda tem bastante coisa pra gente estudar.